everyone! Olá para todos! Estamos aqui em mais uma aula do EJATEC na área de linguagens, códigos e suas tecnologias e vamos falar especificamente de língua inglesa. Então esse é um short video, ou seja, um vídeo curto, para tirar aí algumas dúvidas e facilitar o seu acesso aí na plataforma com relação aos conteúdos e às atividades. Vamos comigo? Nós vamos falar agora sobre tempo. Tempo em inglês é time. Time eu vou me referir a qualquer quantidade de tempo, minutos, horas, dias. Então, começando pelo tempo que a gente mais utiliza, que é a medição do nosso tempo em horas. Como que eu pergunto que horas são? Perguntinha tão básica que a gente faz várias vezes ao longo do dia. Perguntar que horas são é what's the time? What's the time? Ou what time is it? Tem essas duas formas de perguntar. What's the time? É importante a gente aprender porque nós estamos numa sociedade que nós somos totalmente dependentes do relógio. Nós temos hora para acordar, hora para chegar no trabalho, hora para bater ponto, hora para almoçar, hora para encerrar o nosso expediente. Então, nós estamos a todo momento preocupados e perguntando que horas são. Então, em inglês, se eu quero saber as horas, eu vou perguntar what's the time? Mas é a única forma de perguntar? Já deixei claro que não. Nós podemos perguntar também what time is it? Atenção na pronúncia. What time is it? Que horas são? Eu posso perguntar também have you got the time? Have you got the time? Traduzindo ao pé da letra, eu estou perguntando se você tem um tempo, se você tem hora. É o famoso, você tem horas aí? Em inglês eu vou dizer, have you got the time? Eu posso ainda fazer uma pergunta de uma forma mais educada, mais sutil, que seria, do you have the time? Do you have the time? Com o verbo to do. Que nós já vimos aí em outros short vídeos, que o verbo to do é um dos principais auxiliares do inglês. É muito comum a gente ver perguntas começando com o verbo to do. Do you have the time? É uma forma que funciona para qualquer situação. Quero saber que horas são, estou na dúvida. Do you have the time? Você tem horas aí? E tem a forma mais educada, mais polida de todas, que normalmente nós usamos com pessoas de hierarquias superiores à nossa. O que é a hierarquia superior? Nosso pai, nossa mãe, nossos avós, o nosso chefe. Então, quando eu quero ser mais respeitoso, mais educado, eu vou utilizar o could. Could you tell me the time? Eu estou perguntando da forma mais polida possível. Você pode, por gentileza, me dizer as horas? Could you tell me the time? Você poderia, por favor, me dizer as horas? Seria mais ou menos essa a tradução. Nós falamos um pouquinho sobre diferença de tipos de inglês. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um dos maiores países em extensão territorial que tem o inglês como língua oficial. Mas antes dos Estados Unidos ter todo esse poder global por causa do comércio, das relações exteriores, um outro país já falava inglês muito antes, que foi justamente o país que colonizou os Estados Unidos, que seria a Inglaterra, ou o Império Britânico. Então, nós temos dois tipos de inglês. Nós temos o inglês mais jovem, que é o inglês estadunidense, que é onde nós falamos what time is it? E nós temos o chamado inglês britânico, que seria o inglês tradicional, que a gente chama de RP. Quando a gente fala em inglês britânico, a gente está falando de um inglês mais sério, mais rígido, com uma certa formalidade. Então, tem pequenas diferenças em algumas pronúncias. Então, às vezes, pode aparecer uma pronúncia um pouco diferente. Por exemplo, what time do you make it? Parece uma frase grande, complicada, mas é uma diferença, é igual o nosso dialeto ou, por exemplo, o nosso sotaque. Aqui em Goiânia eu falo de um jeito, no Rio de Janeiro o pessoal fala de outro, no Rio Grande do Sul o pessoal fala de outro, mas ainda é português. Acontece a mesma coisa com a língua inglesa. Eu vou ver o pessoal falando de um jeito nos Estados Unidos,
de outro jeito na Inglaterra. E tradicionalmente nós consideramos o inglês da Inglaterra, por ser mais antigo, o inglês mais tradicional. Então, se você encontrar em algum lugar a expressão What time do you make it? Nós estamos falando do inglês lá da Inglaterra, o inglês britânico. E ele vai ter uma tradução de que horas você tem? Eu posso encontrar ainda What do you make the time? Com o verbo to do aqui. Tá vendo que ele muda de posição? What time do you make it? What do you make the time? As duas formas são corretas, mudou a posição do verbo to do, mas continua tendo o mesmo sentido. Que horas que você tem aí? Que horas são? Todas essas expressões, elas são corretas e podem ser utilizadas para perguntar as horas. Se você perguntar para mim qual que eu mais uso, eu vou direto no inglês americano, ó. What time is it? Ou quando eu quero ser muito educada, could you tell me the time? São as duas principais. Se você sabe essas duas, as outras é tranquilo. Essas são as principais que a gente mais usa. Quando a gente está falando de tempo, não é só a forma de perguntar, a gente tem que saber responder que horas são. Então, eu tenho duas formas de responder. Eu posso dizer, no inglês americano, It's 2:10, escrito assim, com 2 pontos. It's 2:10. 2 é 2, 10, 10. Então, são 2:10. Ó, 2:10. E eu posso, no inglês britânico, pronunciar a mesma coisinha, só que escrever com um pontinho só. It's 2:10, são 2:10. Observe que na pronúncia não mudou nada, mudou a forma que eu escrevo os números das horas. Vamos de novo aqui com bastante atenção. No inglês americano, eu escrevo as horas do mesmo jeito que eu escrevo em português. 2:10, com 2 pontinhos no meio. E eu vou pronunciar It's 2:10. Tranquilo, né? Agora, se eu for pronunciar no inglês britânico, observe que a minha escrita muda. Eu tenho 2:10. Mas para pronunciar, igualzinho. It's 2:10. Então, se aparecer na sua tarefa, na sua atividade avaliativa, essas duas formas de escrever os números das horas estão corretas. Isso quando eu vou falar de horas e minutos. It's 2:10. It's 2:05. Ó, 2:05 no inglês americano. It's 2:05. 2:05 no inglês britânico. It's 2:05. O que mudou? Troquei os 2 pontos pelo pontinho. O resto, ó, igualzinho. E essa expressão aqui, o'clock, para que serve? Ah, essa expressão ela é muito especial. Ela é utilizada quando eu vou falar de horas exatas. Já aconteceu de você chegar e falar assim, o nosso encontro é 1h em ponto, não se atrase? Esse 1h em ponto, em inglês eu vou dizer, it's 1 o'clock, 3 horas em ponto. It's 3 o'clock, porque eu não tenho nenhum minuto depois, era 00. Aquelas horas certinhas, redondinhas, em inglês são o'clock. Eu marquei de sair do serviço 5 horas em ponto. Quando der 5 horas, deu minhas 8 horas trabalhadas. Posso ir para casa. 5 em ponto em inglês são 5 o'clock. 9 horas. Ó, marquei de encontrar meus amigos 9 horas lá na porta da casa de fulano. 9 horas em ponto. Então, eu vou dizer it's 9. 9 é 9, o'clock. Duas coisas importantes que a gente precisa saber quando fala as horas. Conhecer os números ordinais, principalmente de 1 a 60, e saber
quando eu vou utilizar o o'clock, que ele é sempre para as horas exatas, para as horas cheias. Observem aqui comigo mais alguns exemplos de horas. Se eu tenho 2 horas e 10 minutos, aqui eu estou privilegiando a escrita americana, que para nós é mais comum. It's 2:10, como que eu vou escrever? It's, eu sempre vou utilizar o it's, que é o mesmo que it is, 2:10. Agora, eu tenho 8 horas e 12 minutos. Vou começar, it's é obrigatório, 8, que significa 8, 12. It's 8:12, são 8 e 12. E quando eu chego no 15, por exemplo, 5 horas e 15 minutos? It's 5, que é 5, 15, 5 e 15. E se eu quiser falar que são 11h30, 11h30, tem 2 formas. A primeira, que é a mais simples, a mais tradicional para nós, eu vou falar 11, it's 11, são 11, e 30, it's 11:30, tá certo? Tá, mas quando eu chego em 11h30, eu não estou na metade da hora? Vamos pensar que o nosso relógio é um círculo completo. Quando eu chego em 11h30, o meu ponteiro ele não está aqui bem no meiozinho da hora. Quando eu vou falar essas horas que são 11h30, 10h30, meio-dia e meia, aqui no Brasil eu tenho a palavra meia para indicar que é metade da hora. Em inglês eu tenho a palavra half. Deixa eu chegar lá. Ó, half. Half significa metade. Eu vou dizer que são 8 horas e 30 minutos ou são metade das 8. Como assim metade das 8? Deixa eu limpar aqui para ficar fácil de você entender. Eu começo a frase com it's, porque é obrigatório, it is 8:30. Eu estou dizendo, já passaram, se passaram, metade das 8. É o equivalente a dizer, são 8h30. It's 8:30. É outra forma de dizer 8h30. Se eu quero dizer que são 9h30, eu vou dizer it's 9:30. Porque se passaram 30 minutos das 9 horas. 11h30, 11h30, eu vou dizer it's 11:30. Se passaram 30 minutos das 11. Para a gente que não está acostumado com o inglês, é um choque essa nomenclatura. Eu entendo quem pôs a mão aí na cabeça, mas não é difícil. Você vai entender half past como meia hora. Sempre que você encontrar half past e um número depois, significa que se passaram 30 minutos dentro daquela hora. 11:30, se passaram 30 minutos das 11 horas. Esse é o pulo do gato do inglês, certo? Para ficar fácil de visualizar, vamos dar uma olhada nesse reloginho aqui, que legal. Aqui nós vamos dividir o relógio em 4 partes. Igualzinho a gente, quando é criança e está aprendendo a olhar as horas. Cada divisão são 5 minutos, ó. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25, e até 30 minutos, não é? Quando eu vou falar as horas, eu posso dizer, vamos imaginar que 8 horas. 8 horas em ponto são 8 o'clock, certo? 9 horas em ponto são 9 o'clock, porque é a hora cheia. Se eu quiser falar
8h05, eu vou dizer it's 8:05, são 8:05. Se eu quiser dizer 8:10, eu vou dizer 8:10. Sempre vou acrescentar os minutinhos. Quando eu chegar nas 8:15, eu não vou ter passado 1/4 de hora, eu vou ter passado esse tanto aqui de tempo. Eu posso dizer simplesmente it's a quarter. It's a quarter past, passaram 15. It's a quarter part 8. Se são 2h15, ó. 2h15, eu posso falar it's 2:15, que são 2h15, ou eu posso dizer it's 2:15. Parece complicadinho, mas não é. É só uma questão de prestar bastante atenção nesse nosso reloginho aqui. Quando eu cheguei no 15, é quarter past. Quando eu cheguei na metade, é half past. É importante saber essas nomenclaturas. Aí no material de vocês, na plataforma, tem vários exercícios, tem vários exemplos aí. Dica da professora, dá uma olhada nos exemplos que vai ser sucesso. Você vai dar conta de fazer todas as atividades, certo? Então, é isso que eu tenho para vocês nesse short vídeo. Nos próximos vídeos aqui, a gente vai falar mais um pouquinho dessa relação de números e tempo, combinado? Então, eu vejo vocês no próximo short vídeo de inglês.